Olá, pessoal do canal. Hoje vamos explorar um caso que abalou a América nos anos 90 e continua a intrigar e perturbar até os dias de hoje. Imaginem uma mulher comum trabalhando como prostituta nas estradas da Flórida. Agora, imaginem essa mesma mulher se transformando em uma das mais notórias assassinas em série dos Estados Unidos. Esta é a história real de Aileen Wuornos. Aileen Carol Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956 em Rochester, Michigan. Sua vida foi marcada por tragédias desde o início. Abandonada por sua mãe, Diane Wuornos, aos 4 anos de idade, ela e seu irmão mais velho, Keith, foram deixados aos cuidados dos avós maternos, Laurie e Britta Wuornos. A casa de seus avós era tudo menos um lar amoroso e acolhedor. Laurie, o avô, era um homem abusivo que frequentemente espancava Aileen e a insultava. Britta, a avó, era uma alcoólatra que estava frequentemente ausente, incapaz de proteger as crianças da violência de Laurie. A infância de Aileen foi um ciclo interminável de abuso e abandono. Aos 11 anos, ela começou a se envolver em atos sexuais com meninos da vizinhança em troca de comida, cigarros e dinheiro. Este comportamento, que na época parecia uma forma de sobrevivência, foi o primeiro passo para definir toda a sua vida. Os abusos contínuos de seu avô e a falta de uma figura materna protetora fizeram com que Aileen desenvolvesse um profundo ressentimento e desconfiança em relação aos homens. A adolescência de Aileen foi igualmente conturbada. Aos 14 anos, ela engravidou após ser estuprada por um amigo de seu avô. Ela foi enviada para um lar de maternidade para mães solteiras e, após o nascimento, seu filho foi colocado para adoção. Pouco depois, Aileen abandonou a escola e fugiu de casa, vivendo nas ruas e se prostituindo para sobreviver. Ela passou a maior parte de sua adolescência viajando pelos Estados Unidos, vivendo uma vida de violência e instabilidade. Durante sua adolescência e início da idade adulta, Aileen teve vários encontros com a lei. Ela foi presa várias vezes por crimes menores, como dirigir embriagada, agressão e roubo. Cada prisão parecia empurrá-la ainda mais para a margem da sociedade. Em 1976, Aileen casou-se com um homem mais velho, Louis Gratz Fell, mas o casamento durou apenas 9 semanas. Durante esse tempo, Aileen foi presa novamente por agressão e o casamento terminou com uma ordem de restrição contra ela. Nos anos 80, Aileen Wuornos se mudou para a Flórida, onde continuou a se prostituir ao longo das rodovias do estado. Foi aqui que sua vida de crimes começou a escalar de forma mortal. Entre 1989 e 1990, Wuornos matou 7 homens. Ela alegava que todos haviam tentado estuprá-la e que os assassinatos foram em legítima defesa, mas a verdade por trás de seus motivos permanece coberta por mistério e controvérsia. Em 30 de novembro de 1989, Aileen encontrou Richard Mallory, um proprietário de uma loja de eletrônicos que se tornaria sua primeira vítima conhecida. Richard ofereceu carona a Aileen e o que aconteceu foi uma noite de terror. Aileen alegou que Richard tentou estuprá-la, levando-a a atirar nele em legítima defesa. No entanto, pela brutalidade do assassinato que Richard foi baleado várias vezes, sugeriu uma história muito mais sombria. Richard era um homem com um passado problemático, incluindo um histórico de abuso sexual, mas nada disso justificava o que aconteceu com ele. Aileen atirou nele várias vezes, roubou seu carro e abandonou seu corpo em um local afastado. Este primeiro assassinato marcou o início de uma série de crimes brutais. Após o assassinato de Richard, a sede de sangue de Aileen aumentou. Ao longo do ano seguinte, ela mataria mais 6 homens. Os assassinatos seguiram um padrão semelhante. Aileen abordava os homens na estrada, oferecia serviços sexuais e, em algum ponto do encontro, os matava a tiros. As vítimas eram geralmente motoristas ou homens de negócios que viajavam sozinhos. A próxima vítima foi David Spears, um trabalhador da construção civil
que foi encontrado morto em junho de 1990. Seu corpo estava nu e ele havia sido baleado 6 vezes. Pouco depois, Charles Carskadon, um vendedor de rodeio, foi encontrado morto em um município vizinho. Ele também foi baleado várias vezes. As vítimas continuaram a aparecer. Peter Sims, um aposentado cujo carro foi encontrado abandonado. Troy Burress, um vendedor de carnes cujo corpo foi encontrado em uma área de mata. Charles Humphreys, um policial aposentado. E Walter Geno Antônio, um caminhoneiro cuja morte foi particularmente brutal. Em todos os casos, Aileen alegava que havia agido em legítima defesa, mas a quantidade de tiros disparados e o roubo consecutivo de pertences das vítimas sugeriam uma história diferente. Durante esse período de assassinatos, Aileen teve um relacionamento íntimo com Tyria Moore, uma mulher que ela conheceu em um bar gay em Daytona Beach. As duas se tornaram inseparáveis e viveram juntas durante grande parte do período dos assassinatos. Tyria não estava diretamente envolvida nos crimes, mas ela desempenhou um papel crucial na captura de Aileen. Após a prisão de Aileen, Tyria cooperou com a polícia e concordou em ajudá-los a obter uma confissão de Aileen. Em uma série de telefonemas gravados, Tyria conseguiu convencer Aileen a confessar os assassinatos, alegando que ela estava em perigo de ser acusada como cúmplice se Aileen não admitisse sua culpa. Essa cooperação foi um golpe devastador para Aileen, que se sentiu traída pela única pessoa em quem confiava. Aileen Wuornos foi finalmente presa em janeiro de 1991, após uma série de pistas que levaram a polícia até ela. A investigação revelou que Aileen estava usando os pertences das vítimas para sustentar seu estilo de vida como viajante. Em seu julgamento, Aileen afirmou repetidamente que agiu em legítima defesa. No entanto, as evidências contra ela eram esmagadoras. Ela foi condenada pelo assassinato de Richard Mallory em janeiro de 1992 e, posteriormente, pelo assassinato de outros 5 homens. Durante o julgamento, a defesa de Aileen argumentou que ela havia sido vítima de abuso durante toda a sua vida e que os assassinatos foram um resultado direto dessa trajetória de violência. No entanto, o júri não se comoveu. As evidências, incluindo balística e testemunhos de pessoas que viram Aileen com as vítimas, foram suficientes para garantir sua condenação. Durante seu tempo no corredor da morte, a saúde mental de Wuornos começou a se deteriorar. Ela apresentou comportamento errante e fez várias alegações bizarras, incluindo conspirações contra ela. Em 2002, após passar mais de uma década no corredor da morte, Aileen Wuornos foi executada por injeção letal. Até o fim, ela manteve sua alegação de que todos os assassinatos foram em legítima defesa. Aileen passou seus últimos anos em completo isolamento, lutando contra seus próprios demônios internos. Ela concedeu várias entrevistas durante esse período, nas quais expressou tanto remorso quanto raiva. Para entender plenamente a trajetória de Aileen Wuornos, é crucial analisar a psicologia por trás de seus crimes. Aileen foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e transtorno de estresse pós-traumático, condições que foram agravadas por sua infância traumática e vida adulta turbulenta. Esses diagnósticos ajudaram a contextualizar seu comportamento violento, embora não o justifiquem. Aileen Wuornos experimentou uma vida de constante rejeição e traição, começando com o abandono de sua mãe e continuando com os abusos de seu avô. Suas relações interpessoais eram marcadas por desconfiança e medo, e seu envolvimento na prostituição apenas intensificou seu desprezo pelos homens que ela via como predadores. Esses fatores psicológicos contribuíram para sua visão distorcida de legítima defesa e sua incapacidade de formar relacionamentos saudáveis. E assim termina a macabra história de Aileen Wuornos, a assassina da estrada. Uma vida cheia de sofrimento, violência e vingança que resultou em uma série de assassinatos brutais. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo,
Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!